Hello, everyone. My name is Flavio. I am an English teacher. I've been an English teacher for over 20 years. I graduated from Letras. This presentation is going to be in both Portuguese and English. Um, I have been working as an English teacher for the Prefeitura de Contagem in the last 18 years. And at the moment, I work with educational technology. I am kind of an advisor for the mayor in issues in subjects regarding technology in education. I've been working with education for a long time, and it's a pleasure to talk to you about AI and the way it can help or it can come to disturb our lives. Um, I was part of Educonli since day one. It was Itamar, Luciano de Deus, Janaína, and I. We were the first trainee people at Educonli back in 2001, 2002, I think. And it's uh, very good to be here with you. I'm afraid I couldn't come to talk to you live, but I am participating in a doctoral interview at the same time, so it was kind of impossible for me to be in both places at the same time. Today we're going to be talking about challenges and possibilities regarding AI in our scenario, and for that I'm going to use this slide, and as I said before, it's going to be a bilingual presentation. I'd like to thank Erica for inviting me to take part in this amazing project. I have many friends that have taken part in it. Uh, Carol Romano, Sabrina, and many others. And it's very nice to be one of them. Inteligência Artificial, Desafios e Possibilidades para Professores. There is this Máquina de Ideias, write down my name. It's a project I have. I also work with teacher development at Prefeitura de Contagem, and I have a YouTube channel, Máquina de Ideias, and I usually offer courses and workshops basically about the use of technology in the classroom. Basicamente, hoje nós vamos ter 4 pontos: panorama de inteligência artificial, no qual eu vou fazer uma pequena explanação sobre o que seria inteligência artificial e como que isso aparece na nossa vida. Em seguida, inteligência artificial para professores. Eu vou trabalhar um pouco a questão da prompt language. Vocês estão bastante habituados a trabalhar com English language, mas hoje eu vou falar de prompt language, que é uma linguagem para máquina e que é bastante simples, é bastante interessante e tem muito a ver com o modo como a gente articula a língua natural também. E, por fim, uma reflexão filosófica, pedagógica a respeito dos desafios e as possibilidades de inteligência artificial na profissão, né, na carreira docente. Antes de mais nada, é preciso dizer que existe inteligência artificial para quase tudo atualmente, principalmente nas coisas relacionadas à criação de conteúdo. A gente está vivendo uma era bastante rica em inteligência artificial generativa. E existem outros tipos de inteligência artificial. Existe, por exemplo, a inteligência artificial preditiva, que é aquela que prevê ou que prediz situações a partir de uma gama gigantesca de dados, como, por exemplo, o Waze, que consegue encontrar caminhos, ou como, por exemplo, o Netflix, que consegue te indicar filmes baseado no seu histórico de navegação e nos seus hábitos de consumo de vídeos daquela plataforma. Então, basicamente, as inteligências artificiais que eu vou falar aqui hoje, elas são generativas, elas não são as inteligências preditivas. Existem outros tipos também,
mas eu quis trazer essas duas para ficar um pouco mais tranquilo, assim, para delimitar o que a gente vai dar foco aqui hoje. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente costuma dizer o que é bom que a inteligência artificial faz, o que é ruim que a inteligência artificial faz, e que a gente bate o olho e já sabe, this is not AI, it's some kind of, a person did it. É muito fácil de visualizar. E tem coisas que ficam razoáveis. Com o passar do tempo, essas inteligências vão escalonar e elas ficarão ainda melhores do que são. Consequentemente, a gente vai ter que aprender a lidar com essas inteligências, porque elas chegarão no nosso dia a dia. Então, por exemplo, coisas que ficam very, very bad coisas que ficam very, very bad when made with AI. Animação em vídeo dá para sacar, tem muita coisa ruim sendo feita, mas ao mesmo tempo tem muita coisa boa. A grande questão é que as coisas muito boas, elas são muito caras, então ainda não chegou para o grande público. Já as coisas ruins, parece que as empresas soltam esses aplicativos para que a gente treine o modelo de funcionamento deles, porque basicamente toda inteligência artificial precisa de um banco de dados. Ela se alimenta desse banco de dados para ela gerar conteúdo. Então, se tem uma inteligência artificial produzindo conteúdo ruim, ela vai se alimentar daquilo que você insere enquanto dados e ela vai trabalhar esses dados. Obviamente que os técnicos, os engenheiros também vão trabalhar para melhorar os algoritmos de funcionamento dela, para que futuramente ela seja melhorada, para que ela futuramente tenha uma qualidade superior à que ela tem agora. Ela ainda fica ruim na produção de conteúdo original, há uma discussão muito grande sobre plágio no uso de Artificial Intelligence. Ela é muito ruim na interpretação de coisas relacionadas a aspectos culturais, a coisas relacionadas a essas relações mais humanas, empatia, coisas que envolvam empatia, coisas que envolvam humor. Negociações complexas, por exemplo, tratando aqui da área comercial, ela costuma fazer umas confusões, tem umas histórias interessantes, engraçadas a respeito disso, e também ela ainda não é boa na questão da contação de história, ela precisa de muita interferência humana. Quando a gente diz que isso ainda fica ruim na IA, quer dizer que isso fica bom quando a gente faz. Nós, seres humanos, temos uma capacidade muito boa de produzir coisas, e a gente melhora com a prática. A IA também melhora com a prática. Coisas que ficam razoáveis, né, com o uso de IA. Criação de conteúdo em texto e imagem, textos mais simples, coisas que não precisam de muita elaboração, coisas mais objetivas, e geração de imagens. Tem algumas discussões em relação a essa geração de imagens, porque a IA costuma cometer alguns erros ainda, por exemplo, colocar mãos com vários dedos, mais do que o normal, colocar mais características de pessoas brancas na geração de imagem. Então, a gente poderia discutir também racismo algorítmico na concepção dessa inteligência artificial, uma vez que, na grande maioria das vezes, ela vai gerar pessoas brancas, pessoas magras, homens. Ela é razoável para fazer pesquisa sobre assuntos diversos, inclusive atualmente muita gente usa ChatGPT para fazer pesquisa, ao invés de fazer uma pergunta no Google, faz a pergunta no ChatGPT, porque ao invés de retornar um link, você terá como retorno respostas e explicações. Para fazer plano de marketing para empresas, ela é razoável. Para fazer um design gráfico básico, ela também é razoável. O Canva, por exemplo, que é uma plataforma bastante utilizada por professores, ela tem algumas ferramentas de inteligência artificial funcionando ali dentro, mas eu ainda não gosto. Eu acho que aquilo que a gente faz, ou os modelos prontos que outras pessoas deixam dispostos lá, são melhores. E ela ainda é razoável no resumo de textos longos e análise de dados. Isso tem sido um dos grandes desafios da inteligência artificial. Melhorar a produção, melhorar a análise, melhorar a qualidade de material mais denso. Algumas coisas que ficam muito boas com o uso de inteligência artificial atualmente é você usar a inteligência artificial para ela trazer ideias sobre um projeto, sobre um texto, sobre alguma coisa que você vai fazer. Esse brainstorming que ela traz é muito bom.
Revisão e tradução de texto. Então, se você trabalha com tradução, existem várias ferramentas de inteligência artificial que ajudam o tradutor, a tradutora a fazer um trabalho com mais qualidade e, inclusive, muita gente pensa que a profissão de tradutor pode acabar com o uso da inteligência artificial, mas essa questão da leitura mais humanizada e da interpretação mais humanizada da língua, esse viés humanizado da língua, ainda cabe a nós. Então, eu imagino que teremos, sim, os tradutores trabalhando em conjunto com a IA por muito tempo. Para o pessoal que trabalha com comércio, por exemplo, é muito usado, fica muito bom a questão de descrição de produtos, textos informativos. Então, a pessoa pode subir uma imagem do produto e solicitar a descrição daquele produto para colocar em sites, para fazer a descrição ali para as pessoas que são cegas, por exemplo. Criação de menus ou criação de repositórios com perguntas mais frequentes, automação de tarefas repetidas, criação de atividades e avaliações. A IA é muito boa nisso. Eu, por exemplo, eu uso muito a IA para fazer avaliações e para fazer atividades em geral. Atualmente não dou aula de inglês, I'm an English teacher, but I'm not teaching at the moment, mas eu faço atividades porque eu tenho o meu projeto Máquina de Ideias e eu vendo material para professores. Eu tenho muitos anos de experiência as a teacher e tenho um grupo de pessoas que já me conhecem e que compram meus materiais. Então, eu crio atividades, eu crio jogos, eu crio avaliações, eu crio muito material para o uso de professores em suas aulas, não só de língua inglesa, de outras disciplinas também. Eu vou fazer aqui rapidamente uma explanação acerca de algumas inteligências artificiais que eu uso ou já usei e que são bacanas, né? Praticamente todas elas são pagas, mas a maioria dessas inteligências artificiais elas trabalham com um sistema de tokens, no qual você tem créditos, você começa a usar com créditos. Então, por exemplo, como você faz a sua conta, you're gonna get 150 credits, que significa como se fosse 150 pontos. E quando você tem esses pontos, você vai fazendo as criações e ela vai cobrando desses pontos. Quando esses pontos, esses credits terminam, só no dia seguinte que você pode usar novamente, porque ele vai te dar mais 150 créditos no dia seguinte. Esses 150 créditos não são cumulativos. Se você terminou seus créditos hoje, você continua podendo usar a IA, mas você não vai conseguir criar nada lá. Você pode fazer testes, você pode conhecer mais sobre as ferramentas e por aí vai. Uma boa assim, para geração de material de áudio para colocar em vídeos é o Vid.io, um bom gerador aí de locução de áudios. Tem outros também, até mais famosos, bem interessantes, mas basicamente você insere um texto e o Vid.io vai criar para você a narração daquilo que você inseriu. Tem algumas que você pode escolher o tom de voz da pessoa, tem outros que você pode escolher se você quer uma pessoa mais velha, mais nova, se você quer uma pessoa com sotaque australiano, brasileiro, português, se você quer um homem, uma mulher. Então tem várias possibilidades. Depois que você faz essas configurações básicas, essa ferramenta vai gerar o seu áudio. Como eu disse, tem limitações. As limitações são técnicas, mas também são de ordem econômica. Se você quiser fazer uma coisa muito elaborada, uma coisa muito grande, muito provavelmente essa IA não vai te permitir. Você vai ter que fazer em partes. Faz 10 minutos hoje, faz 10 minutos amanhã. E às vezes o resultado nem é tão bom assim. Então precisamos testar. Uma conversa assim que eu tenho tido com os meus amigos, com as pessoas que vêm conversar comigo sobre inteligência artificial, é que é preciso testar tudo. A gente precisa testar e testar muito. E é uma via de mão dupla. Na medida em que você testa, you get better at using the tool. E também, the tool gets better by using your data. Então, é uma via de mão dupla, porque a inteligência artificial precisa de dados para melhorar. O Suno é um criador de música através de prompts. Basicamente, um prompt é um comando que você dá para a inteligência artificial.
é como se você desse uma ordem para a inteligência artificial. Então você escreve essa ordem, como você fala, por exemplo, para quem tem aí a Alexa, que também é uma inteligência artificial, a pessoa diz, Alexa, toque a música. Isso é um prompt. A gente está usando a língua natural para fazer um comando para uma máquina. Então isso é uma linha de comando para uma máquina sobre o que ela deve executar, sobre a ação que ela deve executar. E essa questão de prompt basicamente vai funcionar para a grande maioria das inteligências artificiais. Algumas você tem botões para fazer coisas específicas. Por exemplo, você insere uma imagem e você quer que ela gere imagens semelhantes àquela. Você pode ter o botão gerar imagens semelhantes. Mas a grande maioria delas, você vai ter um campo, como se fosse um chat, no qual você vai digitar a informação, o comando que você quer dar para a máquina para que ela execute. Então, sabendo que todas usam prompt, mais para o final a gente vai falar um pouco sobre engenharia de prompt ou prompt language. O Suno é uma inteligência artificial que permite você inserir a letra, ou ela também pode criar a letra, desde que você dê o comando correto. E cria músicas de 5 minutos, sei lá, 10 minutos, de maneira gratuita, com muita qualidade, tem muita variação de instrumentos, muitos ritmos musicais, canta em português, canta em inglês. Vale a pena conhecer o Suno. Inclusive eu fiz umas músicas de festa junina no Suno, porque eu duvidava que ela fosse capaz de criar, e ela criou, e ficaram razoavelmente boas. Eu não sou músico, mas para aquilo que eu precisava, a ferramenta atendeu. O Speechify é muito interessante para fazer dublagem, para criar avatares, e também para você criar aqueles bonequinhos, aqueles avatares que fazem a dublagem ou fazem a narração de coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, você pode escolher uma pessoa, né, um personagem, e inserir uma notícia, e esse personagem vai fazer o papel de jornalista, e aquele bonequinho, esse personagem, vai ler a sua notícia como se você tivesse desenhado tudo from scratch. Essa inteligência artificial eu gosto muito, porque facilita algumas coisas. Às vezes você quer dar alguma instrução numa atividade online, você pode usar um bonequinho, um avatar desses, e fica, dependendo da faixa etária, fica muito interessante. As pessoas têm usado muito esse tipo de recurso nos AVA, os ambientes virtuais de aprendizagem, porque é um tipo de situação em que a pessoa precisa de uma instrução muito clara, e a gente sabe que nós brasileiros, nós somos afeitos à cultura da oralidade. Às vezes a gente vê informação escrita, mas a gente prefere a informação falada, e aí a gente pergunta porque a gente gosta de conversar. Imagino que isso seja comum na maior parte do Brasil. Aqui em Minas isso é muito comum. Então, quando você tem uma oportunidade de transformar em texto, transformar em áudio uma coisa que está em texto, isso é muito interessante. Para fazer apresentação de slides, presentations, infographics, criar essa visualização de dados através de imagens, tem várias opções. Tem o Tom.app, que é para criação de slides. Então você dá o comando e essa ferramenta vai criar para você a apresentação com muita qualidade. Eu gosto também de uma outra que se chama Gamma.app, se não me engano. E depois que eu crio no Gamma, por exemplo, é bem interessante porque eu posso subir um texto qualquer e pedir para o Gamma, faça a criação de slides a partir desse texto numa linguagem acadêmica. E ele vai criar para mim. Em seguida eu posso baixar e editar aqui no meu Google Slides ou no meu PowerPoint e fazer as alterações e melhorar coisas e tirar coisas e acrescentar coisas. Inclusive essa apresentação que eu estou usando agora foi feita utilizando o Gamma. Visme oferece sugestões de design e layout baseados em AI. Então, se você quer fazer seu site, se você quer fazer um portfólio digital, essa ferramenta é bastante interessante. Eu, particularmente, não uso muito esse tipo de recurso. A título de curiosidade, eu experimentei e achei bastante interessante, simples de usar,
como a grande maioria dessas inteligências. O Piktochart é uma inteligência artificial que ela também trabalha com essa questão de design e layout. Só que é interessante porque ela pega os dados de um material, de um texto, e ela transforma isso num infográfico. Eu sou apaixonado com infográfico. Eu acho o infográfico um recurso muito rico. Eu fui alfabetizado em revista em quadrinhos. Antes de ir para a escola, eu já sabia ler, porque minha mãe me ensinou a ler em revista em quadrinhos. E isso, né, os comics, cria para mim um referencial muito importante da imagem, da representação do som através da escrita, da representação das ações através da descrição. Isso para mim é muito legal. E aí o infográfico representa para mim uma coisa fenomenal, sensacional. Para vocês terem uma ideia, no setor em que eu trabalho, a gente precisa criar material de instrução para teachers, para professores de todas as disciplinas. São 9 disciplinas no currículo. E esse material ele é feito no meu setor relacionado ao uso de tecnologia na escola. Então, eventualmente, a gente precisa fazer um manual de como usar um equipamento, eventualmente a gente precisa de fazer um manual ou um tutorial sobre como usar uma ferramenta tecnológica, sobre como fazer uma atividade pedagógica com o uso de tecnologia, e aí a gente cria infográficos. E a receptividade das pessoas e as dúvidas que as pessoas têm quando a gente usa o infográfico, essas dúvidas são assim, bem menos dúvidas do que quando a gente manda um tutorial ou um manual baseado unicamente em texto. Então, sou muito fã de infográfico. Acho que é uma ferramenta, é um suporte muito interessante para a informação nos dias que a gente vive. E é uma coisa que está muito na moda. As pessoas têm se apropriado dessa ideia do infográfico pela questão do visual, né, pela questão da possibilidade de acrescentar informação não baseada na palavra. Eu acho isso fenomenal. Para a criação de imagens, a gente pode usar o ChatGPT e o DALL-E. Talvez o DALL-E seja um dos mais famosos, juntamente com um outro que eu nunca lembro o nome. O ChatGPT ele cria imagens. Eu particularmente não gosto muito das imagens criadas pelo ChatGPT. Eu acho que não é a principal característica dessa ferramenta. Eu uso eventualmente o Bing da Microsoft para fazer a geração de imagens. Ele é baseado no DALL-E, só que eu tenho muita resistência à Microsoft. Eu sou um Apple maníaco, gosto muito das coisas de Apple, gosto muito das coisas do Google também. Então eu tenho, por exemplo, um Chromebook da Google, que eu uso no trabalho, nossas ferramentas do uso diário no espaço do trabalho são Google, tanto as ferramentas digitais nas plataformas, os aplicativos, quanto os equipamentos. Nossos equipamentos são Google. Então tem muita preguiça de Microsoft de maneira geral. Mas eu já usei o Bing, já testei o Bing algumas vezes, os resultados foram bons. Peguei aquela hype também de criar imagens com estilo Pixar. Foi bem interessante, mas passado aquilo parei de usar. E por último tem a ferramenta que eu mais amo de geração de imagens, que é o Leonardo.ai. Essa ferramenta ela é bem completa e bem complexa, se você quiser usar a complexidade que ela te oferece, mas é uma ferramenta maravilhosa para gerar qualquer tipo de imagem. Mais para frente eu vou apresentar para vocês algumas imagens que eu gerei com o Leonardo. Eu escrevi alguns livros, inclusive livros infantis, e eu fiz a ilustração de todos os meus livros com o Leonardo. E ficou fantástico. Ele gera desde imagens no estilo comic book, quanto imagens no sentido fotografia realista, pintura, seja lá o que você quiser. Também funciona no esquema que eu disse anteriormente, baseado no 150 créditos por dia. Para geração de vídeos, ou para trabalhar com vídeos, eu gosto muito do CapCut. O CapCut é uma ferramenta de edição de vídeos assim, bem famosa no Brasil, bastante utilizada, porque ela é uma ferramenta desenvolvida pelos mesmos
responsáveis pelo TikTok. E como as pessoas no TikTok precisam criar muito material, precisam editar muito material no dia a dia para alimentar a rede, CapCut foi uma mão na roda, como a gente diz aqui em Minas, porque é uma ferramenta de uso bastante simplificado, é uma ferramenta que se apropria de conceitos muito básicos de usabilidade de ferramentas digitais, como arrastar, copiar, colar, cortar. E isso facilita muito o trabalho quando a gente precisa fazer edição. Whenever you have the need, CapCut is the solution for those things. Você pode usar o CapCut instalado no seu computador. Eu, inclusive, tenho. Eu tenho um computador em casa com Windows e nesse computador eu tenho o CapCut, porque é uma ferramenta muito poderosa. O InVideo, criar e editar vídeos com prompt de texto. Isso é muito interessante. É uma ferramenta, tem outras também, que são bem interessantes. Eu encontrei uma ferramenta há pouco tempo, eu nunca lembro o nome dela, eu tenho que olhar nos meus favoritos, que é muito semelhante ao InVideo. Então eu vou falar do InVideo, vocês vão entender várias ferramentas ao mesmo tempo. Que é o seguinte, você tem um texto e você grava esse texto, você faz um vídeo gravando esse texto. A ferramenta ela vai criar para você uma transcrição do seu vídeo. E aí, quando você vai lá no texto e corta partes da transcrição, uma palavra que você repetiu, uma palavra que você falou errado, um filler muito grande, às vezes você falou a mesma frase duas vezes, porque na segunda vez ficou melhor, você recorta no texto essa frase, e quando você deleta, ele vai lá e deleta do vídeo também. Eu acho isso fantástico. O InVideo já é um pouquinho diferente, mas funciona também com essa característica de editar a partir do texto. Então, eu acho que vale muito a pena conhecer. Por último, aqui nos vídeos nós temos o Synthesia DID, que é para criar avatares personalizados. Ele funciona mais ou menos como o Speechify para criar avatares, mas ele é mais profissional, ele traz mais recursos, ele tem mais opções, ele dá para você fazer coisas mais criativas e é uma ferramenta bastante rica. A grande maioria dessas ferramentas que eu estou mostrando para vocês, they run on the web, que significa você não precisa instalar nada, vai rodar no seu navegador. They are web-based. Então, é muito importante saber disso, porque a gente está saindo de um modelo de computação centrado na nossa máquina para um modelo de computação centrado na nuvem. E isso é um movimento muito interessante na tecnologia. Antigamente a gente tinha que instalar tudo na nossa máquina. A gente comprava os programas ou ganhava os programas em CD ou baixava da internet e tinha que instalar no nosso computador. Então a gente precisava de HDs muito grandes, a gente precisava de SSDs muito grandes, porque a gente tinha que salvar muita coisa. Hoje em dia, praticamente, a gente não instala coisas no nosso HD. O CapCut eu tenho instalado, mas essas outras ferramentas que eu disse aqui, nenhuma mais eu tenho instalado. Tudo roda da web. Isso é uma característica muito interessante, é muito importante saber como que isso funciona, porque a gente consegue entender como que a tecnologia está evoluindo. Então a gente sai da computação centrada no computador do usuário para a computação centrada no armazenamento em nuvem. E todo o processamento também é feito em nuvem. Só que isso só é possível because of the development of technology and because of the development on the internet speed, porque a internet hoje ela é muito mais rápida do que há 5 anos, do que há 10 anos. Quanto mais rápida, melhor é para fazer o processamento de informação. E uma outra coisa importante é que quando a informação é processada na nuvem, ela é processada no servidor da empresa que está te fornecendo o serviço. Isso significa que não tem mais aquele papo de meu computador não roda isso, porque eles têm os melhores computadores para processar quantidades gigantescas de informação. Bom, ferramentas para social media, tem o Canva, a gente usa muito o Canva para criar atividades, para criar
cartazes, posters, coisas em geral. Já ofereci muito curso do Canva, depois vocês dão uma olhadinha lá no meu canal no YouTube, Máquina de Ideias, e lá tem muitos vídeos tutoriais mostrando como faz várias coisas no Canva. Então, Canva is a very nice deal for teachers because it offers too many possibilities for us to create our own material. E o Canva tem banco de imagens, o Canva pode ser integrado com várias ferramentas, e o Canva, gratuito, pode ser acessado por professores da rede pública, bastando fazer a inscrição e informando, enviando para eles o seu contra-cheque, para provar que você é professor. E você vai ter uma conta, não a conta Pro totalmente completa, né? A conta ali com todos os recursos, mas você vai ter uma conta muito melhor do que a conta gratuita tradicional que a gente faz. Canva é minha ferramenta de criação de edição de imagens favorita. De edição, aliás, porque de criação eu gosto mesmo é do Leonardo. Copy AI, para geração automática de legendas e textos. De repente você precisa de criar legenda para alguma coisa, ele é uma ferramenta bastante simples de usar e bastante interessante. Runway, para criar vídeos, animações curtas e avatar animado. É legal porque, por exemplo, às vezes você quer trabalhar uma coisa na escola, na aula, e você não tem um vídeo para aquilo. Então o Runway pode ser uma alternativa interessante para criar pequenos vídeos e a gente usar esses pequenos vídeos para as nossas aulas. Vale a pena conhecer. Pensando em inteligência artificial generativa, a mais famosa delas é o ChatGPT. E o ChatGPT, ele tem versões. Então, há duas versões que as pessoas estão mais familiarizadas, que é o 3.5 e o 4. O 3.5 é a versão gratuita. O 4 é a versão paga. Durante o dia, depois que você cria sua conta, a empresa OpenAI, ela permite que você use o ChatGPT 4, o ChatGPT pago, mesmo sem ter uma conta paga. Mas a diferença da produção, a diferença da qualidade do que as duas versões produzem é muito grande. O ChatGPT, a gente costuma dizer que o ChatGPT gratuito, ele funciona como um estagiário. Ele pode ser muito bom, mas vai ter erro, você vai ter que ter uma supervisão maior sobre o conteúdo proposed, você vai ter que ter um olhar mais crítico, um olhar mais cuidadoso em relação às atividades que ele traz, ao passo que o ChatGPT 4 é como um funcionário júnior. Aí alguém pode dizer, nossa, mas funcionário? Sim. A gente tem que usar a inteligência artificial como um funcionário, como um auxiliar, como um helper, because we are the creators. We are the creators. Nós somos as pessoas que têm a real inteligência. Há discussões filosóficas até sobre o termo inteligência artificial, porque, de acordo com alguns neurocientistas, como, por exemplo, Miguel Nicoleles, que é aqui do Brasil, o que a gente está acessando não é nem inteligência e nem é artificial. Então tem algumas discussões bastante ricas, bastante interessantes sobre isso. Mas o protagonismo da criação, o protagonismo do uso, ele é nosso. Tanto é que se eu compro, por exemplo, uma assinatura do ChatGPT, faço um texto que vai difamar alguém e publico esse texto, eu sou processado, o ChatGPT não. Então quem assume o CPF por trás daquilo ali sou eu. Dessa forma, o CPF por trás da criação daquilo que está sendo produzido também é o meu. Então o ChatGPT ou qualquer outra dessas inteligências, eles são ajudantes, eles são ferramentas de apoio, eles são ferramentas para fazer coisas que demandam muito tempo da nossa parte, enquanto humanos, para nos poupar tempo, para nos poupar cansaço e para nos colocar numa situação de analista crítico daquilo que foi produzido. Como eu disse anteriormente, essa apresentação eu fiz com o uso de uma inteligência artificial. Obviamente que depois que foi gerada eu tive que fazer várias revisões, mas o tempo programado para fazer uma apresentação como essa foi infinitamente menor, porque eu me apropriei de coisas que a inteligência artificial
fez para mim a partir de orientações claras que eu apresentei para ela. Então é muito importante que a gente saiba disso. O processo de autoria é nosso. O processo de mão na massa, de fazer a parte pesada, é da inteligência artificial. Tem um negócio muito interessante nas inteligências artificiais, que é o que a gente chama de alucinação da inteligência artificial. Aí alguém pode dizer, mas alucinação é uma coisa, é uma característica do humano, da pessoa humana. Mais ou menos. A inteligência artificial ela tem um banco de dados tão grande que ela pode misturar as coisas e chegar a conclusões que não batem. Por exemplo, como esse banco de dados é baseado também em estatística, ela tende a pegar informações para relacionar que são estatisticamente compatíveis. Se eu disser eu sou B, esse eu sou B, ela vai fazer uma pesquisa no banco de dados e vai olhar o que é a maior ocorrência dessa palavra B depois do verbo ser e depois do pronome. Então, quando eu digo eu sou B, ela vai pegar a palavra que aparece mais vezes. Ou, dependendo do contexto da criação ali que eu estou fazendo, ela vai pegar a palavra que é mais relacionada ao assunto que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, ela pode pegar eu sou branco, ela pode pegar eu sou brasileiro, ela pode pegar eu sou bom. E nessa, fizeram uma pergunta para a inteligência artificial, para o ChatGPT, ele respondeu que a Ayrton Senna havia morrido em Interlagos. E aí as pessoas foram tentar entender por que ela alucinou dessa forma. Bom, existem muitas informações acerca da morte de Ayrton Senna, mas existe também muita informação relacionada à presença do Ayrton Senna no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Por questões relacionadas ao contexto da pergunta e por questões relacionadas a aspectos estatísticos de correlação da informação, o ChatGPT disse que Ayrton Senna morreu em Interlagos, quando a gente sabe, ou pelo menos a maioria de nós sabe, que Ayrton Senna morreu no Autódromo de Imola, na Itália, e não em Interlagos. Mas ele ganhou muitas corridas em Interlagos, ele fez muitas corridas em Interlagos. Interlagos é o autódromo principal do país onde ele nasceu. Então essa correlação dele com Interlagos existe, mas não na perspectiva de que ele teria sofrido um acidente fatal lá. Essa foi uma das inúmeras alucinações criadas pela inteligência artificial. Outro tipo de alucinação criada pela inteligência artificial é quando, por exemplo, ela coloca um ser humano com 8 dedos, ou um ser humano com 10 dedos numa única mão, ou quando ela erra, por exemplo, a proporcionalidade de um rosto com o corpo da imagem ali de uma pessoa que ela está gerando. E é até um trabalho interessante de fazer com os estudantes, que é um assunto bacana, um assunto interessante, sobre como a inteligência artificial alucina. Look for AI hallucination. E aí vocês vão ver coisas inimagináveis, coisas fantásticas, coisas malucas, coisas impossíveis de pensar com a nossa cabeça de humano, mas que a inteligência artificial conseguiu processar e achou que aquilo fazia sentido. Nessas comparações, trazendo aqui um parâmetro, né, tentando traçar um parâmetro, tem algumas ferramentas que alucinam demais, mas a base do que as pessoas querem, as pessoas que desenvolvem inteligência artificial, é se igualar à capacidade humana de criação. Porque a criatividade é essencialmente uma característica humana. Nós, seres humanos, somos criativos por natureza. Isso é muito bonito. Nós, seres humanos, somos os seres da poesia, da música, da dança, do pensar coisas inimagináveis, que a partir do momento que pensamos já são imagináveis. Então nós somos esses seres fantásticos, fabulosos, capazes de processar informações dos mais diversos cenários e criar as coisas mais lindas ou as coisas mais terríveis. Também temos essa capacidade. A inteligência artificial, ela busca avançar também nas coisas que são mais humanas. Então, o que seria melhor? A inteligência artificial ser mais capaz do que a inteligência humana, elas estarem no nível de igualdade, ou a inteligência artificial ser menos capaz ou menos potente do que a inteligência humana? É uma discussão interessante para levar para a sala.
os estudantes, eu acredito que eles gostariam de participar de uma discussão acerca de Artificial Intelligence on this perspective, porque é um assunto que está na moda, vai ficar na moda, é um assunto que impacta todo mundo, querendo ou não, e é um assunto que faz sentido, porque é um assunto que está desde a rede social que a criança, que o estudante, o adolescente, o adulto usa, até, por exemplo, nas nossas relações com o banco, com o nosso trabalho, com a nossa, com o nosso momento de lazer, a música, o filme que a gente quer ver. Então, inteligência artificial versus inteligência humana, não temos aqui situações em que uma extingue a outra, mas há essa situação em que precisamos analisar contextos, né? O que é melhor? Ou sei lá, de repente pode aparecer alguém que diga, eu acho que tem que acabar com a inteligência artificial. Nesse caso, a gente diria que essa pessoa tem características tecnófobas, ou seja, pessoas que têm aversão à tecnologia, à semelhança daquelas pessoas lá do começo da Revolução Industrial que invadiam as fábricas para quebrar as máquinas, porque as máquinas estariam trazendo destruição dos empregos, as máquinas estariam trazendo ou fazendo uma revolução que ia piorar a qualidade de vida das pessoas. Aquelas pessoas eram os luditas, quebravam as máquinas, botavam fogo nas fábricas. Será que esse é o caminho? Mas será que também que o caminho é adopt all kinds of intelligence, of artificial intelligence, and get away from the manual stuff we usually do? Vamos abolir tudo que é analógico e adotar tudo que é o digital? Qual é o caminho? Ou será que a gente tem que encontrar um meio termo? Então, essa é uma discussão filosófica, é uma discussão interessante, riquíssima, que eu acho que pode gerar, por exemplo, com alunos de línguas, momentos de conversação, de discussão, de debate muito ricos, tanto do ponto de vista da percepção da situação, quanto do ponto de vista linguístico, porque as pessoas se sentirão engaged, as pessoas se sentirão challenged, as pessoas se sentirão incentivadas a participar desse tipo de discussão. Isso é muito legal.